Olá, querido, tudo bem? Como vocês estão? Graça e paz da parte de Deus. Gostaria de deixar uma palavra. Estamos aqui direto da página do Facebook, Ademir da Silva, e também vamos estar postando essa live no nosso canal do YouTube, Ademir da Silva, né? Então você que é só daqui da página, nos segue lá no canal, inscreve-se no canal lá, né? Ativa o sininho para você ir recebendo os vídeos para edificação espiritual. E você também que nos segue aí no YouTube, né? E não nos segue aqui na página, né? Nos segue aqui na página também, Ademir da Silva, aqui no Facebook. Deixa eu dizer uma coisa. Eu quero falar sobre o que nos move aqui nessa terra. Jesus, o que movia ele era a sua missão. O que movia Jesus era uma missão e não uma agenda. O que movia Jesus era uma missão e não uma agenda. Tá entendendo, querido? Observe que quando João que Jesus veio para ser batizado por João, João disse: eu careço ir até a ti e vem tu a mim. Jesus disse: deixai-vos agora, para que se cumpra a vontade de Deus. Então tudo que Jesus fazia na Bíblia o profeta tinha profetizado antes. Era para que se cumprisse aquilo que o profeta tinha dito. Até mesmo João, quando ele apareceu pregando, João ele disse: eu sou aquele a qual escreveu Isaías, preparai o caminho do Senhor. Então João estava dizendo: eu fui profetizado. Eu estou aqui porque eu fui profetizado. Eu sou aquele que profetizou Isaías. Então o que movimentava João e o que movimentava Jesus era a sua missão. E qual era a missão de Jesus? Anunciar a paternidade do Pai. Anunciar a paternidade do Pai. No entanto, que a primeira palavra do ministério de Jesus foi: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino do céu. Então, nós não podemos ser movimentado pelo dinheiro. Porque se nós for movimentado pelo dinheiro, quando não tiver dinheiro, nós vamos parar. Se nós formos movimentados pela fama, quando faltar a fama, nós vamos parar. Se nós for movimentado pelos elogios, quando as críticas vierem, nós vamos parar. O dinheiro não pode ser o nosso combustível que venha colocar fogo na nossa fé. A fama não pode ser o nosso combustível para colocar fogo na nossa fé. Os elogios não podem ser o combustível para colocar fogo na nossa fé. Porque senão, quando faltar os elogios e vir as críticas, nós vamos ficar sem combustível no caminho. O dinheiro não pode ser meu combustível. Você está entendendo? O dinheiro não pode ser meu combustível. A fama não pode ser meu combustível. O elogio não pode ser meu combustível. O meu combustível tem que ser aquilo que Deus mostrou para mim. O meu combustível tem que ser a revelação que Deus me deu. O sonho que Deus me deu. Você está entendendo, querido? Jesus, o intuito dele não foi fazer estrutura, mas o intuito de Jesus foi de uma manjedoura a um túmulo emprestado. Ele não construiu nada para ele, mas ele construiu o reino
de Deus dentro das pessoas. Ele construiu o reino de Deus dentro das pessoas. Jesus não construiu nada para ele, ele construiu o reino de Deus dentro das pessoas. Nós vamos ler aqui agora no livro de São Lucas, capítulo 7, versículo 19. Nós vamos ver que Jesus, tudo que ele fazia era para se cumprir a vontade de Deus. Olha aqui, ó. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Na mesma hora curou muitos de enfermidade male e de espírito mau, e deu vista a muitos cegos. E respondendo, Jesus disse-lhe: Ide anunciai a João que tende visto e ouvido, que o cego vê, os coxos andam, os leprosos são purificados, o surdo ouve, os mortos ressuscita, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Você está entendendo, querido? Então, quando João estava preso, João enviou 2 discípulos para perguntar para Jesus se ele era aquele que havia de vir, ou ele havia de esperar outro. Talvez João esperasse que Jesus fosse lá e libertasse ele da cadeia. Talvez João chegou a esperar que Jesus fosse lá e libertasse ele da cadeia, porque ele estava preso e seria decapitado. Mas Jesus, na mesma hora, ele curou muitos enfermos de enfermidade dos males e do espírito mau, e deu muita vista ao cego. Jesus, ele não falou assim, ó, fala para João que eu construí várias sinagogas. Fala para João que eu estou edificando o templo. Não. A identidade dele não era essa. Não era construir nada fora do homem, mas construir o reino de Deus dentro do homem. Então ele mostrou aqui o que o profeta falou dele. Ele mostrou aqui o que o profeta falou dele. Ele pegou e curou muitos de enfermidade males, de espírito mau, e deu vista a muito cego. E respondendo, Jesus disse-lhe: Ide anunciai a João o que tende visto e ouvido, que o cego vê, os coxos andam, os leprosos são purificados, o surdo ouve, os mortos ressuscita, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então, ele disse para os discípulos ir avisar João que ele era o que o profeta tinha falado dele em Isaías capítulo 29, o versículo 18. E naquele tempo, olha aqui, ó, Isaías estava falando do futuro reino milenar com o Messias. Ele disse: naquele tempo, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os olhos do cego ouvirão em meia escuridão dentre as trevas. Você está entendendo? É o que diz lá em Lucas, quando a palavra de Deus fala que aquele que estava assentado na escuridão viu a luz raiar. Então Jesus, ele disse assim, fala para ele fez aquilo que o profeta profetizou que ele ia fazer. Jesus, ele fez ali diante dos discípulos de João aquilo que o profeta Isaías tinha profetizado dele. E da mesma forma, João, quando ele começou a aparecer pregando, ele falou que ele era a voz do que clama no deserto, que ele era aquele a qual Isaías tinha falado dele, que ele tinha sido profetizado. Então o intuito deles, o que movimentava deles, eles eram uma missão. O que movimentava eles não era uma agenda. Porque quando é uma agenda que movimenta a pessoa ela pode estar
agendada para pregar numa igreja. E de repente ela recebe um chamado para ir numa igreja maior. Ela anula aquela agenda para ela ir numa igreja maior, aonde tem mais gente e aonde tem mais oferta. Mas quando o intuito da pessoa é a missão, o que move a pessoa é a missão, acontece que nem Jesus que pregou com uma mulher só que era samaritana. Acontece com Jesus que pregou para um homem só que era Nicodemos. Por quê? Porque o que movia ele era uma missão. Ele disse para João: deixai por agora para que se cumpra a vontade de Deus. Aquele que se move por uma missão, ele se move para que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Você está entendendo? Ele não se move por uma agenda. Porque aquele que se move por uma agenda, ele pensa nele. Ele pensa nele. Aquele que se move por uma agenda. Aquele que se move por uma agenda, Jesus, quando ele foi para o monte, ele foi para se sacrificar e foi para arrumar a luta. Por quê? Porque o que movia ele era uma missão. Jesus, quando ele foi para o deserto, o diabo apareceu e disse: se tu é o filho de Deus, diga a essas pedras que transformam em pão. Quer dizer, use o poder do reino em seu favor. Mas Jesus, o que movia ele era uma missão. Era uma missão que movia ele. Ele não podia usar o evangelho para fazer a sua vontade. Você está entendendo? Ele não podia usar o evangelho para fazer a sua vontade. Então, quando a pessoa, o que move ela é o dinheiro. Quando não tiver o dinheiro, a pessoa que o dinheiro movimenta ela, ela para. Ela para. Porque tudo que ela faz é com o intuito de ganhar. Tudo que ela faz é com o intuito de ser beneficiada. E quando a pessoa, olha só, João Batista, perguntaram para ele quem ele era, ele disse: eu sou a voz que clama no deserto. Porque João Batista, ele se escondeu atrás da cruz. João Batista, ele se escondeu atrás do nome de Jesus. E quando Jesus veio em Mateus capítulo 11, versículo 11, Jesus afirmou quem era João, porque ele disse: na verdade vos digo que nascido de mulher não existe ninguém maior do que João Batista. Então, o João Batista, ele não se movimentava pela fama. Ele não fez um nome. Mas sim, a Bíblia fala em João capítulo 10, versículo 41, que depois de João já estar morto, João já tinha sido mártir por Jesus, por causa da palavra de Deus. Mas a Bíblia fala que a mensagem dele estava viva. A Bíblia fala que o nome dele ainda era evacionado, porque quando viram Jesus pregar, quando viram Jesus, lembraram de João. Lembraram de João e diziam: na verdade, João, ele não fez sinais nenhum, mas tudo quando ele disse era verdade. Você está entendendo, querido? Você está entendendo? Quando viram Jesus, lembraram de João. E no mesmo tempo que eles viram Jesus, lembraram de João. Então, da mesma forma, a manjedoura ninguém conhecia ela, mas depois que Jesus nasceu lá, quando lembra de Jesus, lembra da manjedoura. E assim João Batista, quando viram Jesus, lembraram de João Batista, porque na mensagem de João Batista tinha Jesus, porque essa era a missão dele. Sabe por que na mensagem de João Batista tinha Jesus? Porque essa era a missão dele, preparar o caminho para o anjo do Senhor. E se ele vinha preparar o caminho para o anjo do Senhor, ele tinha que falar desse Jesus.
Você está entendendo? É por isso que na mensagem de João Batista tinha Jesus. Você está entendendo? Então, o que movimentava Jesus não era elogio. No entanto, que diziam que ele tinha Beelzebu. No entanto, que falava que ele era comelão, que ele era beberrão, porque ele comia com pecador. Você está entendendo? Já pensou essas críticas quando diziam que ele era bebedor de vinho, comelão, quando diziam que ele expulsava demônio pelos príncipes do demônio por Beelzebu. Se Jesus fosse movimentado por elogio, quando essas críticas viessem sobre ele, ele teria parado. Mas Jesus, ele não parou. Então, porque aqueles o que movimenta ele é o elogio. Ele vai porque as pessoas elogiam ele. Ele vai porque tem bastante seguidores no canal dele. Ele vai porque tem muitas pessoas que falam bem dele. Mas que quando as pessoas começam a falar mal dele, quando as pessoas começam a criticar ele, as críticas lhe param. As críticas lhe faz ele mudar de lugar. As críticas faz ele sair do lugar do propósito para ir para um lugar onde tem segurança, mas que não é propósito de Deus. Que não é propósito de Deus. Você está entendendo? Então Deus deu para Jesus uma missão, não deu para Jesus uma agenda. Não deu para Jesus uma agenda. Tá entendendo? Jesus, quando ele estava ali no monte, ele disse para os discípulos: orai comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Mas o que direi? Pai, passa de mim esse momento. Foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu vim. Então, queridos, vamos guardar essa palavra. Nós temos que ser movidos pela promessa. Nós temos que ser movidos pela palavra. Nós temos que ser movidos através do reino. Nós não podemos ser movidos pela nossa vontade. O nosso propósito tem que ser maior do que o nosso sentimento. Porque Jesus, quando avisaram para ele que aquele que ele amava estava doente, ele ficou ainda no lugar. Sabe por quê? Porque o propósito de Jesus era que através que Lázaro morresse, para que através da ressurreição de Lázaro, aqueles mesmo que tinha velado o corpo de Lázaro, aqueles mesmo que tinha pranteado no luto de Lázaro, pudessem ver Lázaro vivo e eles pudessem se prostrar diante da verdade, que eles pudessem se prostrar diante do Messias. Então, depois que ele foi avisado que estava enfermo, aquele que ele amava, ele ainda ficou 3 vezes no lugar, porque o propósito dele, que era a missão, era maior do que o sentimento, querido. Aquele que se move por uma agenda, ele escreve assim, uma agenda aberta, ele pede para pregar, e lá onde ele vai pregar, porque ele pediu para pregar, chega lá, Deus coloca a palavra na boca dele e ele não fala. Sabe por quê? Porque o que move ele não é o propósito, o que move ele não é a missão. Porque quando alguém é movido pela sua missão, ele perde a cabeça como João Batista perdeu. Mas aquele que é movido pela sua agenda, ele vai pregar naquela igreja e ele não pode falar o que Deus manda ele falar, porque ele tem medo de falar e depois no final daquela reunião ele não ser beneficiado com a oferta ou o pastor não querer trazer mais ele ali para pregar. Mas Jesus, o que movia ele era a sua missão. Ele começou a falar sobre relacionamento, e quando ele começou a falar sobre relacionamento, aquele povo o abandonou e só ficou 12. E depois que ficou 12, ele disse assim: querei vós também. Sabe por quê? Porque ele se movia pela uma missão, ele só movia pelo propósito. Jesus, ele não formava, ele não informava, mas ele formava.
Ele formava. Você está entendendo? Ele formava. Então vamos guardar essa palavra, querido. Vamos deixar o reino nos movimentar. Porque quando nós somos movimentados pela uma agenda, então o nosso sentimento ele se torna maior do que o nosso propósito. Então fazemos do lugar de oração válvula de escape, orando em nosso favor, orando para que Deus nos livre dos problemas, orando para que Deus nos tire da cruz, assim como pediu o ladrão da cruz que queria descer da cruz. Essa é a oração do crente que é movido por uma agenda e não por uma missão. Deus abençoe. Fica aí essa palavra. Guarda essa palavra em nome de Jesus.